Ao vivo aqui também pelo @psicólogo Diógenes Pereira, onde a gente pode interagir, conversar, responder suas perguntas, tirar suas dúvidas. E assim vamos seguindo a nossa programação desta segunda-feira, 24 de março de 2025. Vamos que vamos. Quando falamos em relacionamentos, precisamos, antes de tudo, entender o que é um relacionamento. Se a gente buscar lá no dicionário, relacionamento é o ato ou o efeito de se relacionar, né? A capacidade de interação, de conviver bem com os seus semelhantes, né? Com os seus colegas, familiares, pares com relação a trabalho e assim sucessivamente. Então, relacionamento significa interação entre pessoas da mesma idade ou de idade diferente, da mesma profissão ou de profissões diferentes, da mesma família ou de famílias diferentes, de mesma origem ou de origens diferentes. Então, onde houver interação, vai haver relacionamentos. Relacionamento não é somente dentro do contexto afetivo, onde pessoas se propõem a conviver maritalmente no mesmo teto com a intenção de construir família. O relacionamento, ele pode ser muitas vezes em um contexto diferente, apenas profissional, né, ou apenas de amizade, ou um relacionamento dentro de um contexto de atividade, né, religiosa, por exemplo, numa comunidade, e assim sucessivamente. Então, de uma forma mais ampla, relacionamento significa uma ligação, né, afetiva ou não, profissional ou não, de amizade ou não, entre pessoas que se unem, ou que convivem, ou que compartilham o mesmo universo, a mesma casa, o mesmo trabalho, o mesmo time, a mesma rua. Tudo isso significa relacionamento. Muitas vezes todos têm o mesmo interesse, muitas vezes essas pessoas têm interesses diferentes, mas compartilham ali algo em comum em cada ocasião. Então, os tipos de relacionamentos, eles envolvem interação, convivência, comunicação, que é uma forma de conexão entre essas pessoas, entre esses elementos, tá? E essas atitudes devem ser correspondidas, o que todos nós tratamos dentro de uma condição mais civilizada como sendo recíproco, reciprocidade. O relacionamento é aquele modo de interação onde as duas pessoas, os dois elementos, os dois personagens contribuem para que esse vínculo aconteça. Então, a reciprocidade é aquilo que eu recebo e que eu também oferto para outra pessoa que está ali convivendo comigo. Então, quando, por algum motivo, uma das partes, um dos elementos, um dos personagens, tá, não contribuem ativamente para que esses relacionamentos se mantenham, naturalmente os atributos necessários da sintonia, da conexão vão se desfazendo. Então a boa convivência passa a não existir. O relacionamento ele se torna muito mais difícil quando um dos, ou pelo menos, né, ou os dois, não contribuem para o bom relacionamento. A gente sabe que para se manter um vínculo, né, uma conexão, é necessário, primeiro, ser ativo com relação à reciprocidade e depois, né, externalizar confiança, empatia, respeito, harmonia, para que essas pessoas, seja lá duas ou mais pessoas, consigam partilhar o ambiente, consigam agregar valor naquele contexto e também juntos possam desempenhar resultados, obrigações, missões, propostas, projetos e assim sucessivamente. É comum o termo relacionamento remeter apenas a uma condição mais amorosa, digamos assim, de um casal, por exemplo. Sendo que o relacionamento ele pode ser usado, o termo relacionamento, para conceituar, para descrever várias outras formas de interação entre pessoas. Por exemplo, quando alguém fala, o meu relacionamento não vai bem, muitas pessoas já se, né, atêm à ideia de que pode ser um relacionamento afetivo, né, com o esposo ou com a esposa.
Entretanto, a gente precisa referir-se, né, que tipo de relacionamento é que aquela pessoa está ali tentando informar dentro da sua situação. Imagine que em uma sala de aula, todos os alunos ao longo do ano mantêm ali algum tipo de relacionamento com o professor, com os professores, com o porteiro, com a diretora, com o motorista, com toda a equipe da escola e assim sucessivamente. E qual seria, né, a forma que esses relacionamentos interferem ou que contribuem para a nossa saúde mental? Nós, humanos, enquanto criaturas sociáveis, enquanto criaturas de dependências, né, coletivas, enquanto criaturas moldadas para um contexto social e coletivo, nós não conseguimos viver sem relacionamento. É provável que alguém aí esteja me ouvindo e pense, eu não preciso de relacionamentos para viver. Provavelmente você não precisa de relacionamentos afetivos no momento, mas você precisa de alguns relacionamentos sociais para se sentir bem, para se sentir humano, para se sentir preenchido de alguma forma. Acredito que muitos dos que me escutam ou que me assistem nesse momento, em algum momento da vida, já assistiram um filme, que agora eu não me recordo o título, me falhou aqui a memória, mas representa, né, eu vou tentar fazer aqui um resumo do filme, que é um cidadão que ia numa embarcação e essa embarcação naufragou e ele ficou em uma ilha onde não tinha outras pessoas e ele ficou sozinho. E aí lá ele tinha uma necessidade muito grande de compartilhar coisas, conversar, interagir e ele criou, né, um boneco, né, que tinha lá uma bola, ele colocou a bola né, em cima de uma estrutura, formando ali um boneco semelhante a uma pessoa para que ele pudesse conversar com essa montagem, para que ele não se sentisse sozinho neste momento difícil que era a solidão de estar em uma ilha sozinho. Então, trazendo esse breve exemplo, vocês percebem que todos nós precisamos de pelo menos mais uma pessoa para interagir. Nós precisamos ter consciência da nossa forma de interagir com nós mesmos, de que forma eu valorizo a minha pessoa, de que forma eu respeito a minha pessoa, de que forma eu sou justo com a minha pessoa, para que eu possa também, a partir disso, desenvolver essa mesma postura, né, ética, respeitosa, afetuosa, empática com as outras pessoas que eu vier a conviver. Então, nós humanos precisamos o tempo inteiro partilhar. Nós precisamos o tempo inteiro ter alguém para chamar de meu, de minha, meu amigo, minha amiga, meu primo, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu irmão. Nós precisamos dessa necessidade de pertencimento, de preenchimento. E diante dessas questões indissolúveis da condição humana, não dá para pensar o ser humano sem relacionamentos. Quando essas interações trazem contextos, trazem experiências positivas, quando eu falo positivas é que agreguem valor, que sejam respeitosas, que melhorem a condição de respeito, essa atividade é positiva, isso vai melhorar, potencializar, ajustar minhas condições emocionais. Mas quando é o contrário, quando essas interações sociais trazem elementos negativos, né, críticas, julgamentos, ofensas, violências, abandono e tantas outras atitudes que são depreciativas para a autoestima humana, essas relações elas vão se tornando doentias, adoecedoras, como usamos muitas vezes o termo relações tóxicas. E muitos de nós humanos passamos por isso em algum momento da nossa vida, diante de algumas relações tóxicas que nós vivemos. Podem ser relações tóxicas no trabalho, podem ser relações tóxicas na família, na rua, num time de futebol que participa. Em vários lugares podem existir relações tóxicas. Então vamos pensar o seguinte: quando se pensa relacionamento afetivo, né, eu vou dar aqui uma ênfase no momento,
aos relacionamentos afetivos, que é aquele tipo de relacionamento quando se tem a intenção de constituir família. Ele tem uma carga, né, de afeto, de sentimento, da condição carnal, né, do amor carnal, como se fala, quando se busca pensar casais, construção familiar e vínculos permanentes. Então, essas relações, elas nascem de um modo e elas tendem a ir se moldando ao longo do tempo de relacionamento, né? São as relações que nascem e se mantêm por uma obrigação. Essas relações que têm o contexto conjugal, muitas delas se mantêm pela obrigação ou dos filhos, que se existirem, ou, por exemplo, por uma condição de um sacramento que é buscado ali dentro de uma condição religiosa. Então, existe uma obrigação de se manter aquele relacionamento. E não é nada fácil manter a nossa forma de, né, harmonia quando essas relações elas ficam prejudicadas. Então, vamos pensar o seguinte. No contexto afetivo dos relacionamentos entre casais, existem diversas maneiras, né, de se relacionar com alguém. Tem pessoas que se relacionam e moram na mesma cidade, né? Tem pessoas que se relacionam e moram em cidades diferentes. Tem pessoas que se relacionam pessoalmente, tem pessoas que se relacionam apenas virtualmente. Tem pessoas que, né, se relacionam com um contexto de ser apenas uma diversão ou um passatempo, como diz o outro, é um ficar. Outras vezes a pessoa tem a intenção de um relacionamento que seja sério, né? Como se fala, um relacionamento sério é quando se propõe realmente a construção duradoura e assim sucessivamente. Dentro do contexto familiar, quando se divide o mesmo teto, né, a mesma rotina diária com essas pessoas, nós encontramos inúmeros problemas, né, de ao lidar com as diferenças, com as habilidades, com as manias, com as escolhas do outro. E muitas vezes essas situações elas tendem a ser prejudiciais para a nossa rotina. Desses problemas mais comuns, alguns surgem exatamente porque algum dos elementos, algum dos personagens dessa história tende a não se manter, né, de forma organizada, pensando no coletivo, né, pensando nas duas pessoas que compartilham ou nas outras pessoas que compartilham este mesmo universo. Quando a pessoa pensa apenas em si, ela tende a se satisfazer, mas a prejudicar o outro, né, ou a contribuir com o outro. Então, a forma de relacionamento ela contribui diretamente ou para a forma benéfica, né, para o bem da nossa saúde, assim como também muitas vezes ela tende a contribuir de forma negativa para a nossa doença, né? Então vamos pensar em relações interpessoais. Falei de um modo geral de relacionamentos. Falei de uma forma mais resumida sobre relacionamentos afetivos, das formas mais comuns que a gente encontra e de que forma elas contribuem para a gente. Os relacionamentos afetivos, elas contribuem de uma forma muito intensa, porque geralmente as pessoas escolhem, né, o seu parceiro ou sua parceira e a nossa, seguem a nossa lógica de vida, numa necessidade de pertencimento, e em muitas situações esse relacionamento ele acaba se tornando uma obrigação para essas pessoas, que às vezes não existe mais mesma carga afetiva, o mesmo amor, como se coloca, e ela tende a viver por uma obrigação e às vezes essa condição de viver se torna, né, trágica para todos da família. Então a forma como uma pessoa se relaciona com os outros, na vida pessoal ou na vida profissional, de modo geral, no coletivo, na rua, na comunidade, nós damos o nome de relacionamentos interpessoais.
interpessoais. O relacionamento interpessoal consiste em uma relação desenvolvida entre duas ou mais pessoas do mesmo trabalho, da mesma empresa, da mesma escola, da mesma equipe, do mesmo time, da mesma comunidade. Então, essa habilidade de adaptação, ela é fundamental para boas relações interpessoais. E você, que está aí me ouvindo, me assistindo, pense aí um pouquinho, como é a sua habilidade com as relações interpessoais? Você é uma pessoa que tem muitos colegas? Você é uma pessoa que tem muitos contatos? Ou você é uma pessoa mais restrita, mais fechada e mais seletiva? Certo? Me responda aí. Pense aí como é você. Cada um de nós humanos temos a funcionalidade particular. Então, quando nós temos essas características e sabemos usá-la de um modo inteligente, digamos assim, de modo estratégico, isso tende a nos ajudar, mas quando essa forma de comportamento ela não é muito estratégica, isso também pode nos adoecer. Então não é somente a relação com o outro que nos adoece, a relação com nós mesmos muitas vezes também pode nos adoecer. O assunto dos relacionamentos, ele é muito estudado em muitos aspectos, da psicologia, da sociologia, da antropologia, tanto para compreender as relações em si, as necessidades primitivas do ser humano, como também uma forma de buscar estratégias para melhorá-las, o que nós chamamos tanto de habilidades socioemocionais, habilidades interpessoais, habilidades de interação. Pode existir muitos termos utilizados, mas a gente precisa compreender qual é o nosso ponto de equilíbrio, assim como também transmitir ao outro aquilo que ele possa realmente merecer. A Maria falou aqui, eu sou mais fechada. Geralmente essas pessoas mais fechadas, elas têm uma certa dificuldade de adequação em alguns contextos, e aí nem todo mundo tem a mesma habilidade e a mesma estratégia de se conectar com você. Muitas vezes você acaba se colocando numa posição mais de estar ouvindo ou então observando e falando um pouco. E aí tem ocasiões que você se sente tão bem na interação que você conversa com facilidade, você constrói, até parece que você conhece a pessoa há muito tempo. Isso é muito comum acontecer, tá? E aí Socorro falou que gosta de fazer amizades, mas depende das pessoas, É importante a gente ficar atento, porque tem muitas pessoas que não sabem o seu devido lugar no contexto de amizades, de interação. Tem pessoas que são invasivas, tem pessoas que são desrespeitosas e acabam gerando em você uma condição de constrangimento, por perguntas inadequadas, às vezes porque tentam interagir de um modo que não é legal, lhe constrange e assim sucessivamente. Então é importante ficar atento a isso, Aí Fátima diz aqui, sou bastante seletiva com as amizades, porém gosto de conhecer novas pessoas, fazer novos contatos. Essa é uma habilidade, Fátima, que nem todo mundo tem e que faz muita diferença em quem tem esse perfil, de ser um pouco mais extrovertido, mais comunicativo. Quem tem esse potencial de fazer amizades de forma fácil. Então, se de repente você vai para um congresso, é comum que você sempre volta com novas experiências, porque você interagiu, você participou de grupos novos e assim sucessivamente. Você vai para uma formação, você vai para um determinado evento e é comum que você consiga agregar um pouco mais ao contexto de amizades e de relacionamentos que você desenvolve na sua vida. Tá? O relacionamento interpessoal é uma ligação estabelecida
certo? Todas as vezes que você se permite se dirigir a alguém ou aceitar que o outro venha até você, isso é uma condição de ligação que você desenvolve com alguém naquele momento. Quando é no ambiente de trabalho, isso é muito bom. Quando é no ambiente familiar, isso também é muito bom. Quando é no ambiente da igreja, num aniversário, isso é muito bom. Nos ambientes onde você obrigatoriamente convive todos os dias, é fundamental que a gente tenha boas relações interpessoais. Pensem em vocês aí. Imagine como não é ruim você trabalhar em um determinado local e lá tem muitas pessoas que você não suporta. Você não consegue conversar com elas, você não se sente confiante, você não se sente à vontade. Então isso é um tormento na nossa vida. Não conseguir se sentir confortável, não ter sintonia, não ter, né, empatia por as pessoas que estão trabalhando com você. Ao mesmo tempo em que a gente precisa pensar o contrário. Pensem como é muito satisfatório, prazeroso, confortável, harmonioso trabalhar em um local onde você se sente bem na companhia dessas pessoas, onde você confia nessas pessoas, onde você se alegra com a presença dessas pessoas, onde você também é bem recebido por essas pessoas, onde vocês mantêm um clima de diálogo leve, descontraído, de respeito. Isso é fundamental e nos traz e nos transmite uma condição de qualidade de saúde enorme. A nossa saúde, ela está diretamente ligada à qualidade das nossas relações, sejam elas afetivas, sejam elas interpessoais. Tem pessoas que têm boas relações interpessoais no seu trabalho, na igreja, mas não têm boas relações amorosas, né? Com os pais, com os irmãos, com primos, com filhos. E essas pessoas, elas às vezes até preferem estar com quem não é da família, porque às vezes, né, se sente mais confortável do que quando está com a própria família. Acredito que vocês aí devam conhecer pessoas que em algum momento ficam de mal com a família, né? Como diz aqui o Matuto no Sertão, fica intrigado, fica intrigado da família. Então pense numa situação desconfortável que é um membro da família estar em atrito com outro e ficar intrigado da família. Como não é desconfortável tudo isso para essas pessoas? Então todo esse contexto social fica prejudicado porque alguma dessas pessoas não está conseguindo, né, partilhar a sua demanda do dia a dia, não está conseguindo dialogar, não está conseguindo ter empatia, não está conseguindo ter paciência e nem uma troca. Então, de uma forma bem resumida, relacionamento é troca, é aquilo que você oferta e aquilo que você recebe, sendo que sem cobrar. Relacionamento a gente não pode cobrar que o outro seja seu amigo, você não pode cobrar que o outro lhe dê atenção. Não adianta. A outra pessoa vai lhe dar a atenção que ela entende que você merece. Então todos nós precisamos estar atentos ao nível de troca e ao nível de atenção e de valor que a outra pessoa lhe oferta. Não adianta cobrar isso de ninguém. Bons relacionamentos são importantes para a saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa condição emocional. Então, os bons relacionamentos, os bons amigos, as pessoas respeitosas, as pessoas que têm boa sintonia, que têm uma boa energia, como a gente fala, eles acrescentam muito na nossa qualidade de vida, porque elas fazem com a gente, né, conexões verdadeiras e positivas. Elas aumentam o nosso contexto de autoestima, elas elevam a nossa confiança, elas estimulam a nossa reflexão, eles encorajam o nosso crescimento, seja lá profissional, pessoal, para o trabalho, para o estudo, e assim sucessivamente. Então, são vários os benefícios que nós humanos temos com a relação, né, afetiva ou interpessoal positiva. A gente com certeza será, né, multiplicador
a condição do bem-estar, nós teremos um reduzido riscos de doenças emocionais quando nós temos boas relações, boas conexões, né? Uma boa troca, uma boa sintonia com essas pessoas. O ser humano que tem uma boa relação com outras pessoas ou com a outra pessoa que ele compartilha a maior parte do seu tempo, ele vai ter um risco menor de doenças cardiovasculares, ele vai ter um risco menor de doenças hipertensivas, ele vai ter um risco menor de doenças depressivas e ansiosas. Quanto maior for a qualidade dos seus vínculos, maior vai ser o seu conforto, a sua confiança e a sua interação com outras pessoas. Um ser humano que tenha boas relações de amizade e de contexto afetivo, né, nas relações amorosas, essas pessoas vão ter muito mais autoestima. Essas pessoas que têm boas relações, elas também vão ter muito mais alegria. Elas vão ter muito mais conexões emocionais, né, de forma positiva. Quais são as emoções positivas, Diógenes? Alegria, animação, motivação, valorização, euforia, empolgação, né, autoestima. Todas essas palavras que eu acabei de falar são emoções positivas, confiança. Então, essas pessoas que têm boas relações, que têm bons vínculos, elas também vão ter muito mais energia para retribuir aquilo que está recebendo, né? Uma empatia, uma criatividade, um respeito, uma compreensão, tá? Uma valorização. Por mais que o ser humano tenha muita resiliência, quanto mais ele é maltratado, pisoteado e agredido, é comum que ele também tenha menos energia para retribuir, ele vai retribuir menos. Nós precisamos ficar atento a isso. Outros benefícios para o bem-estar emocional é exatamente a pessoa conseguir estar muito mais confiante e grato pelo que ele está vivendo. Quando ele recebe algo positivo, quando ele é engajado num relacionamento com afeto, com respeito, ele vai ter muito mais sensações de respeito e valorização e também de satisfação e gratidão. É impossível você viver grato o tempo todo se você não é bem cuidado, valorizado, respeitado. Então, todos nós, humanos, de um modo geral, que estivermos vivendo relações que são agressivas, que são negativas, que são tóxicas, que são, né, de coação, que são de pressão, que são também de uma condição de autocontrole, essas pessoas elas tendem a adoecerem com muito mais frequência. Benefícios no trabalho para quem tem boas relações. Anota aí, ó. Uma pessoa que tem bons colegas de trabalho, bons vínculos, boa sintonia, elas contribuem para uma motivação e para uma produtividade. Você trabalhar com uma pessoa que está do seu lado, que lhe encoraja, que lhe motiva, que também faz o possível para vocês terem um bom desempenho, vocês são muito mais produtivos, isso é maravilhoso. Outro ponto maravilhoso que é ter boas relações no trabalho, você tem muito menos estresse. Pense num negócio ruim da bexiga, é o cabo viver estressado com os colegas de trabalho porque não lhe ajuda ou porque não tem o mesmo empenho que você tem. Então, no dia a dia, você vive uma pressão tão grande e o estresse vai tomar conta de você. Então, tudo isso lhe adoece. Ter boas relações no trabalho é sinal de ter um ambiente mais colaborativo. As pessoas se ajudam muito mais. E, no geral, quando se tem uma equipe colaborativa, quando se tem uma equipe mais motivada, quando se tem uma equipe sem estresse, sem condições negativas, automaticamente você vai ter uma equipe muito mais empenhada e com sucesso. Então é fundamental escolher bem. Você aí também que de repente é empregador,
Você aí que é avaliador, você aí que é responsável por processos seletivos, as pessoas que tenham uma condição energética de motivação e serem positivos, eles vão agregar muito mais na empresa do que aquele que é apenas habilidade e não tem a empatia do contexto social. Empresa não é só máquina, né? Não é só ação, ele também é recursos humanos. Uma empresa que tenha pessoas apenas capacitadas no contexto manual, mas não tem boas habilidades no contexto de relacionamento, elas tendem a adoecer os demais colegas que estão lá, ela tende a afastar pessoas do trabalho por conta disso, ela tende a criar dificuldades até para você também, empregador, ter outras demandas que são, né, inerentes à condição do afastamento ou dos benefícios ou de outras questões que envolvem a doença mental. Outro ponto que podemos perceber dentro dos relacionamentos que melhora muito a nossa rotina, a nossa vida, é quando nós conseguimos perceber nas outras pessoas que elas também investem e se inclinam, né, se dedicam a cultivar o respeito, a empatia, a real valorização, a humanidade. Essas pessoas também têm, com muita frequência, uma postura de comunicação aberta. O que é que significa comunicação aberta, Diógenes? É aquela comunicação onde a pessoa lida diretamente com você sem rodeios, não precisa inventar desculpas. Não, ela diz exatamente o que ela está sentindo e o que ela está querendo. Ó, eu estou com dificuldade nisso, não consigo fazer. Eu quero que você me ajude. Isso é uma comunicação aberta, clara e direta. Ninguém precisa enganar ninguém, todo mundo é adulto, precisa ter maturidade para uma condição de postura adulta. Outra coisa importante que a gente ganha quando tem um bom nível de relacionamento, a gente consegue ouvir o outro com tranquilidade, a gente consegue ser mais atento às necessidades e às dificuldades que o outro possa estar enfrentando. Quando você já vive traumatizado de ser surrado, de ser maltratado, de ser agredido, muitas vezes você não tem mais paciência para escutar ninguém. Quando se surge ali uma dificuldade de alguém que quer compartilhar com você, você já não tem paciência para mais nada, se fecha, né? Bloqueia, tá tão rígido ali e tão sofrida a sua vida de tanto apanhar que você prefere nem ouvir mais a outra pessoa. E às vezes nem era uma coisa tão ruim assim. Outro ponto importante que você consegue ter com muita clareza quando se tem boas relações no trabalho ou na condição do relacionamento é quando você consegue encontrar pontos em comum, pontos positivos que ajudam e que melhoram a vida sua e da outra pessoa. Isso também ajuda muito, porque coisas que você faz, em muitos momentos, vai beneficiar outras pessoas. Então, se você percebe isso e você faz por uma condição de naturalidade, de humanidade, você não vai se incomodar em nada se aquilo que você faz e que é bom para você também pode ser bom para o outro. Quando, por exemplo, você está ali de mal com alguém, você está se sentindo muito, né, agredida ou humilhada por alguém, se você estiver fazendo algo e você notar que aquilo vai beneficiar aquela pessoa, é comum que você já pare de fazer, porque você não quer beneficiá-la em nada. Então você deixa de se ajudar e automaticamente você faz isso com a questão de não querer ajudar outra pessoa. Então pense, vamos investir todo dia na gente, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa paz, né? Na nossa harmonia. Se tem uma coisa que o ser humano precisa ter é paz e harmonia. Quando ele não gosta das pessoas que convivem com ela, ele não vive em paz.
Quando ele não gosta do trabalho que faz, ele não vive em paz. Quando o ser humano vive, né, estressado, insatisfeito, aborrecido, reclamando, por quem convive com ele, ele não vive em paz. E não ter paz é um dos pontos importantíssimos que você não pode deixar de lado. Ter paz é uma prioridade. Pense nisso sempre. A nossa paz não tem preço. Todos os dias você precisa estar em paz. Quando você perde sua paz, você perde sua saúde. Você não dorme. Ah, eu não estou em paz. É a certeza que você não está dormindo bem. Eu não estou em paz. É a certeza que você pode estar ansiosa. É a certeza que você não está comendo bem. Quando você não está em paz, é sinal de que você não está relaxando, você não está conseguindo, né, uma boa harmonia no seu dia a dia. Então vamos buscar relacionamentos saudáveis para uma boa saúde mental, porque a gente precisa reduzir o estresse, a gente precisa reduzir os conflitos, a gente precisa reduzir as diferenças, a gente precisa reduzir todos os tipos de elementos que lhe causem desconforto. Infelizmente, nós temos algumas pessoas na nossa vida, como diz o psicólogo Rossandro Klinger, ele diz que nossa família é como se fosse um pacote de TV por assinatura. A família dos nossos companheiros e companheiras é igual à assinatura de um pacote de canais de TV. Pensem o seguinte, muitas pessoas que estão aqui me ouvindo e me assistindo têm assinatura de canais de TV. Nessas assinaturas, tem aqueles canais que você prefere e que você sempre, né, assiste, dá atenção. Tem aqueles canais que você não suporta, não gosta, mas estão lá no pacote, você não pode, né, eliminá-los. Você só não assiste, não dá atenção, não dá audiência, mas eles estão lá, você sabe que eles existem, tá? Então imagine, se essas pessoas, essas famílias, tanto as nossas, quanto as famílias dos nossos companheiros e companheiras, quanto no trabalho, tem pessoas que são insuportáveis, aprenda a conviver com elas sem dar audiência. Não dê importância nem audiência a quem não tem nada ali a acrescentar. Todos os relacionamentos, eles precisam ser entendidos, compreendidos e analisados para que você não adoeça com eles. Nós precisamos saber que os relacionamentos contribuem para a nossa saúde mental. Se você tem aquele canal de TV que é insuportável aí na sua família, assim como eu tenho na minha, e você pudesse mandar para a China, só com passagem de ida você mandava. Só que a gente não pode deserdar, não pode tirar do nome, né? Não pode tirar da família. Então, a gente aprende a lidar com essas pessoas sem dar audiência a elas, para você não adoecer. Senão quem vai adoecer vai ser você. Então pense o seguinte, todos nós precisamos buscar os benefícios mais saudáveis e mais confortáveis para nós humanos, que é ter autoestima, que é ter qualidade de sono, que é ter paz, tranquilidade, que é ter uma sensação de acolhimento e de pertencimento, que é ter conforto e pouco estresse, que é ter habilidades de interação, sintonia, conexão e aprender a superar os obstáculos. Então, todos nós sabemos que os bons relacionamentos são aqueles que melhoram, lhe encorajam, né? Desenvolvem sua autoestima, tá? Reduz seu estresse, lhe traz uma sensação de pertencimento e valorização, né? Lhe animam, melhoram sua qualidade de produtividade, aumenta seu desejo de superar os obstáculos e alcançar metas, são pessoas que lhe motivam, tá? Quanto mais você tiver convivência com algumas pessoas desse contexto, melhor.
Eu tenho, inclusive, um exemplo que dá para você compreender um pouquinho sobre a personalidade de algumas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. É o seguinte. Eu vou falar para vocês o comportamento comum de algumas pessoas que convivem com a gente. Eu costumo dizer que tem vários tipos de personalidade, mas tem duas delas nos seres humanos que chamam muita atenção na minha base de estudo, tá? Eu costumo dizer que tem um ser humano que tem um modo de personalidade parecido com o cachorro e tem um ser humano que tem um modo de personalidade parecido com o gato, tá? Eu não tenho nada contra os animais. Quem quiser criar cachorro, crie. Quem quiser criar gato, crie. Cada um tem a sua função social. Eu vou tentar descrever aqui a personalidade de alguns seres humanos que têm uma atitude parecida com o gato e tem uns seres humanos que têm uma atitude parecida com o cachorro. O ser humano que tem uma atitude parecida com o cachorro é aquele ser humano que se alegra quando você chega em casa. É o ser humano que se alegra quando você chega na casa dele. É o ser humano que se alegra quando está no seu trabalho. Ele sempre se alegra com a sua chegada. Por natureza, ele é de acolhimento, de agregar, de partilhar. Tá? É aquele ser humano que, se for preciso, lhe encoraja para estudar, para ir fazer exercício, para ir trabalhar, para fazer qualquer tipo de situação. Se você chamar o cachorro, ele vai com você. Ele está ali pronto para, né, lhe servir, digamos assim, lhe agregar. Ele não está lhe cobrando nada. Cachorro estando com fome ou de barriga cheia, quando você chega em casa, ele se alegra com sua chegada. Cachorro estando na chuva ou no sol, de dia ou de noite, quando você chega em casa, ele está com você. Se você o convidar para qualquer coisa, ele vai junto. O ser humano que tem o perfil de cachorro, ele tem esse modo espontâneo de transmitir interação e ofertar ajuda. Do outro lado, tem aquele ser humano que tem o perfil de personalidade parecido com o gato. O gato, por natureza, ele é uma criatura menos expressiva do que o cachorro. Ele lhe procura quando quer comer, quando não quer comer, fica mais na dele. Muitas vezes é carinhoso, muitas vezes é um pouco mais meigo, só que as expressões são muito mais voltadas aos momentos em que ele quer um benefício para ele. Você não vai ver nunca um gato sair para caminhar com o seu dono, né? O acompanhar para a roça, né? Querer partilhar um momento de brincadeira na rua. Não, ele não vai querer. O cachorro muito é quem faz isso. Então entenda, o gato ele é muito mais oportunista, ele é muito mais frio, é o jeito dele, não tem como a gente mudar. Isso aí faz parte do instinto desse gato. Então quanto mais o ser humano que parece com um gato estiver perto de você e você não souber lidar com ele, você vai ficar esperando muito desse animal, desse ser humano, e ele não tem muito a lhe oferecer, porque o jeito dele não é o que você está querendo. Então, né, observe, analise quem é exatamente o ser humano que convive com você, seja lá na família, né, o seu companheiro ou companheira, os seus irmãos, seus pais, seus filhos, seus colegas de trabalho. Observe bem quem são esses seres humanos para que você aprenda a lidar com eles. Senão você vai ficar com uma expectativa muito grande nessas pessoas, esperando uma atitude bem, né, significativa, e às vezes ele não está preparado para isso. Ele não tem um potencial para lhe dar esse resultado que você quer. Então, quanto maior for a sua expectativa, também será grande a sua chance de frustração. Então, lembrem-se, todos os seres humanos que quiserem ter benefícios na vida, ele precisa ter boas relações sociais. Seja ela afetiva, seja ela no trabalho, seja ela interpessoal na rua. Então, fazendo aqui um breve resumo. Nós temos muitos benefícios na nossa vida quando nós temos boas relações. Porque as boas relações reduzem os riscos das doenças, né, depressivas, ansiosas, hipertensivas e cardiovasculares. As pessoas que têm boas amizades, bons vínculos, eles têm uma tendência a ser muito mais alegres, motivados, empolgados, serem mais, né, confiantes, terem mais resiliência, mais criatividade, mais envolvimento,
né? Na empresa é comum que a gente tenha muito mais produtividade, muito mais partilha, muito mais ajuda entre a equipe, né? Um ambiente muito mais colaborativo, menos estresse. Tudo isso é comum que aconteça quando você tem boas relações. Então, se você também é um empregador, se você também é um agente de um processo seletivo que costuma fazer, fique atento aos perfis de personalidade que você está trabalhando para que você possa, né, orientar, direcionar e selecionar pessoas com maior potencial energético do ponto de vista positivo, né? Que sejam mais afetivos, respeitosos, amorosos, né? Colaborativos e assim sucessivamente. Quanto maior for a condição de partilha, maior vai ser a condição de resultados. Aumento de autoestima, redução do estresse, sensação de pertencimento, né? Animação, melhora no sono, melhora na alimentação, habilidades de interação muito mais espontâneas. Então isso é natural. Não esqueçam, as relações sociais, elas contribuem diretamente para a nossa saúde. Quando nós convivemos com pessoas que são negativas, você também fica desanimado. Quando você convive com pessoas que são muito, né, depreciativas, críticas, ofensivas, duras, violentas, você também fica prejudicado. E imagine viver isso uma vida inteira, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos em um ambiente crítico, violento, ofensivo, né, cheio de chantagem, cheio de ações adoecedoras. Então tudo isso tende a gerar no ser humano adoecimentos emocionais, mentais e às vezes até físicos, porque tem muitas doenças físicas que são psicossomáticas, são resultados daquelas relações mal estabelecidas e dos excessos que acontecem, né? Ou de violência ou de carência. Tudo isso pode gerar adoecimento emocional e também físico quando vem aí de um contexto da condição de autoimune. Quero aqui mandar um alô muito especial a Reni Wagner Lemos, meu primo querido que está lá na capital, a Fátima, que está lá em Carneiros, a Maria José, Maria do Socorro, Jane Clay, que também está lá em Carneiros, tem toda uma turma legal aqui que me assiste, tem Gildete lá em Piranha, sempre está me ouvindo, ligadinha, tem a turma de Mata Grande, mandar aqui um alô também para a turma de Pão de Açúcar, de Itapera, Palestina, pessoal de Batalha também me assiste, me escutam, né? Major Isidoro, Dois Riachos, Olivença, Terra Querida, Carneiros, Senador de Palmeira, Poço das Teixeiras, Maravilha. Tem muita gente aqui que participa, que interage comigo aqui no programa Consultório Emocional todas as segundas-feiras e transmitem pra gente aqui suas dificuldades, suas perguntas e a gente segue orientando a todos vocês. Na próxima semana, no dia 31, eu não estarei aqui com vocês, eu precisarei ir a Maceió, terei um compromisso, então nós nos encontraremos na semana seguinte, na primeira semana de abril. Então, vamos encerrando aqui nossa programação de hoje. Na sonoplastia é o Leonardo Dionísio, na direção é Flávia Gouveia, no comando e na liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Me garantes